Hoje a gente está trazendo o cirurgião dentista, Dr. Fernando Tai. Bem-vindo! Tudo bem, Carol. querido? Boa tarde. Para você também. Grande prazer trazê-lo. A gente vai uma simpatia. A hora que ele chegou já veio falar comigo na hora do break. Obrigada, viu? Imagina, é um prazer. Bom, você trouxe um monte de coisa. Temos bastante coisa. Nós vamos falar de todas elas, porque a gente vai abrir daqui a pouquinho também um papo a respeito de implantes, que eu acho que é uma dúvida geral. Muita gente tem dúvida a respeito dos implantes. Mas antes, a gente vai falar de anestesia. Com certeza. Esse é o primeiro assunto, né? Para o pessoal de casa entender. O que hoje nós temos, antes de entrar aí na grande novidade, porque hoje você veio apresentar pra gente que existe uma anestesia indolor. É isso? Isso, exato. Tá? O que hoje, então, nós temos, antes de contar a novidade desse indolor, o que hoje nós temos no mercado, que é o que todo mundo conhece? Bom, Carol, como você tem, primeiramente, parabéns pelo dia de ontem das mulheres. Obrigada, parabéns de novo também para você, obrigada. Carol. Parabéns para todas as mulheres do Brasil, tá, que estão nos assistindo. Bom, todo mundo conhece a parte de anestesia, o pessoal tem realmente um certo tabu, um certo trauma, né, infelizmente, de ir ao dentista e falar o dentista ter que passar por um procedimento e muitas vezes você tem que fazer a anestesia. Né? É verdade. E a anestesia, vamos dizer assim, que nós temos hoje várias opções para o paciente receber essa anestesia. Tá. Então, nós temos a anestesia tradicional, que eu vou abrir aqui o plastinho, vou mostrar, mas uma coisa legal que eu queria mostrar para o público é isso aqui, ó. Quando nós formos ao profissional, tome bastante cuidado com materiais esterilizados. Por quê? Tá? Quando o material é esterilizado, eles têm que vir sobre esses invólucros, tá? E tem uma etiquetinha que vai te dizer se o material foi esterilizado corretamente ou não. Que é essa aqui. Essa aqui que fica preta quando esteriliza. E tem que ser em autoclave, tipo os alicates, aquela Exatamente, história. tá? E os outros invólucros, por exemplo, que não estão esterilizados, estão vermelhos. Tá? Então, tomar bastante cuidado com os profissionais para poder utilizar os equipamentos. Nós vamos abrir aqui. Aqui seria a anestesia convencional. Tá? Então, vamos para cá. Tá? E aí, essa seringa famosa, a seringa do dentista, que é a seringa Carpuli. Tá? E nós temos alguns produtos anestésicos, tá? Que a gente acaba trabalhando. E de um lado, a gente pode ter uma diferença muito grande na qualidade do procedimento profissional. Tá? Porque tem vários, então... Tem vários princípios ativos, vamos dizer assim. Sem dúvida. Aí, primeira coisa que nós temos, tá? Produtos, tipos de anestésicos diferentes, tá? Onde vai gerar uma qualidade maior ou menor no paciente em termos de sensibilidade à dor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico. Anestesias com agulhas. Existem vários tipos de agulhas no mercado brasileiro e no mercado internacional. Tem agulhas biseladas, bibiseladas, ou seja, biseladas duas vezes, e as tribiseladas. As agulhas tribiseladas conseguem uma penetração menos dolorida no paciente, porque ela é mais fina. Então já começa com um produto que o profissional vai estar te utilizando. Aqui a gente já está entrando no indolor ou ainda não? Ainda não. Ainda não. São as agulhas que a gente tradicionais, tem aí. Agora me conta uma coisa. Esses princípios ativos que você fez questão de trazer, eu achei super legal para a gente visualizar. Eles também são indicados de acordo com o tipo de cirurgia que aquele paciente vai fazer. Com toda certeza. Tipo a retirada de um siso, um implante diferente. Uma restauraçãozinha simples, de um canal, uma limpeza, tudo diferente. Com certeza, todos diferentes. Certo, entendemos essa parte que a agulha também faz diferença. Isso, aí tem um outro detalhe também. Por exemplo, temos tubetes de anestesia, tá? Que tem os tubetes plásticos, tá? Então, e existe o tubete de vidro. Tá? Se você voltar um pouquinho no passado, não sei se você lembra, talvez na época dos nossos avós, os médicos gostavam de dar uma injeção com as seringas de vidro, chamado Luer-Lock. Seringas de vidro, sim. Por quê? O vidro, ele não dá tanta resistência, porque em todo tubete anestésico você tem um êmbolo de borracha. Deixa eu mostrar aqui para os meninos. Esse êmbolo de borracha, tá? Ele, no tubete de plástico, ele tende a escorregar de forma mais resistente. Entendi. Então a anestesia vai saindo em jato. Né? E aí isso causa dor no paciente. Tá? Aí, em vidro? Em cristal, que o pessoal comenta, você tem um deslize mais fácil. Entendi. Tá? Então, aí por isso que é uma coisa interessante ter os tubetes de vidro, que você vai ter anestésico também de melhor qualidade. Perfeito. Então, porque são mais custosos. Entendemos essa parte. Então, tudo faz diferença no momento da aplicação de uma anestesia. Desde uma agulha, dos tubetes de anestesia, tá? Até o que você vai contar, que é a grande novidade. Anestesia sem dor.
Será que isso é possível? Me diga. Com certeza. Vamos lá, vamos para anestesia sem dor, então. Só para o público também entender um pouquinho, tá? Quando o profissional dentista vai anestesiar o seu dente, ele trabalha com basicamente 2 tipos de anestesia. Tá bom. Anestesiando, vamos fazer uma analogia como fosse uma árvore, tá? Você tem o tronco, tá? Que são as ramificações principais. Sim, tá. Nervosas. Nervosas, e você tem como se fossem as folhas. Tá. Que é as terminações periféricas. Certo. Então, muitas vezes o dentista dá anestesia nessa parte. Porém, existe um grande risco nas anestesias mais profundas para pegar a parte troncular, que a gente chama, tá? De você machucar os nervos do dente. Seríssimo. E isso realmente acaba gerando um problema muito grave na parte odontológica, que são as parestesias, que pode ser parcial ou total, e o paciente tem aquele caso, fiz uma cirurgia, ficou dormente e não voltou mais. Não voltou mais, entendi. Perder a sensibilidade mesmo. Uma das coisas, às vezes, infelizmente, a ponta da agulha toca no nervo, machuca, e você acaba perdendo a sensibilidade. Entendi. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Com certeza. Por isso que temos algumas tecnologias que nos ajudam a melhorar isso. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo bem rapidinho para você ver. Você quer anestesia tradicional, eu montei uma carpulha aqui, tá? E a gente vai colocar aqui por num copinho de vidro. Vamos anestesiar, Vamos ver, tá? Os meninos vão chegar bem pertinho. Consegue chegar um pouquinho pertinho, tá? Aí. Quando a gente anestesia, tá? Ó, vamos pegar a agulha. O ideal é que nós anestesiamos por gotejamento, ó. Tá. Só que, ó, tá vendo? Já saiu um jatinho? Sem querer, eu tô colocando anestesia, de repente eu saio o jato. Quando sai o jato, acaba saindo um volume muito alto de anestésico. E isso causa o quê? Dor. A dor. Dilata o tecido. Por isso que a gente tem tecnologias hoje novas, que é esse aqui, um dos outros aparelhos muito interessantes, tá? Que o profissional vem ter. Por quê? Você não depende mais do profissional para fazer isso. A máquina faz isso para você. Então não é que... Entendi, porque eu realmente... Depende da mão do dentista de injetar o produto. Ele vai ter uma máquina onde a máquina injeta por você. Por isso, quando a gente está falando de uma anestesia na região bucal, que tem essa sensibilidade maior, que há mais dor, do que diferente de uma anestesia, por exemplo, num parto. Que a gente não sente enfim... com tanta sensibilidade, vamos dizer assim, com um negócio, parece que você não consegue se mexer quando é na boca. Claro. Agora, eu, pelo menos, mas a gente está falando isso aqui, é só pra boca. Sim, sem dúvida nenhuma. É um protocolo bucal. Bucal, exato. Porque tem um programa, já tem toda uma parte programada por uma empresa que constrói esse aparelho, e de um lado, o que vai acontecer? Ele faz um gotejamento muito mais preciso. Entendi. E a anestesia se torna praticamente sem dor ou indolor. Porque você não sente entrando o líquido porque é muito lento. Tá? Então são tecnologias, vou pedir para o pessoal mostrar um pouquinho. Vamos pegar aqui. Pegar o copinho de novo. Vamos ligar o aparelho. Vou ligar o aparelho, a gente vai colocar, por exemplo... que legal isso! Eu vou só colocar aqui para preparar. Tá bom. Tá? E aí o aparelho vai por gotejamento e você não tem risco de errar, tá? Ele só está calibrando aqui, ó. Ele jogou o primeiro jato, ajustou. Eu vou colocar aqui, ó. Esse é o gotejamento. 0,15 ml por minuto. Tá. Aí ele vai me dizendo quanto de anestésico eu coloquei aqui no visor, se puder ver aqui, tá? E do outro lado eu posso aumentar a velocidade. Ó, você pode ver que o gotejamento começa a aumentar. Só que ainda assim não sai em jato. Não sai em jato. Que é o que dói. Na verdade, nunca vai sair em jato, porque a máquina está fazendo por você. Por isso que é uma coisa muito interessante. Hoje, tecnologia muito interessante, muito ajuda legal. muito. E de um lado você fala assim, eu fui com o doutor fulano X. E aí, mas a mão dele é tão pesada que doeu muito. A gente tem mania de falar assim, né? Tá, então, e aí você tem também os outros anestésicos, são anestésicos em spray ou pomada, tá? Que você dá uma pré-anestesia antes para você também não sentir aquela famosa... picada da agulhinha. Que aí o dentista vem, tem a pomadinha, tá? Uma pomadinha anestésica. E tem o outro aqui, ó, que é o spray, tá? Quando eu jogo aqui e jogo o spray, tá ok? Então aí você tem o procedimento inteiro da parte de anestesia antes de começar aí, enfim, o objetivo e o outro procedimento que é o tratamento que você vai fazer. Sem dúvida, cara. Sem dor. Sem dor. Eu vou até te
passaram uma informação, minha diretora disse o seguinte, que tem tanta novidade, que o negócio dá tão legal com essas novidades, que a gente vai te convidar para vir uma outra vez para falar dos implantes, pode ser? Com certeza. Então vamos continuar falando das novidades, gente, porque novidade é tudo de bom. Bom, agora, o que nós temos de sensação de mercado, né, que vamos dizer, o odontologista, o dentista, consegue trazer atualmente. Hoje, tá bom, vamos ver. Famosa, assim, todo mundo tem o receio da nossa querida amiga agulha. Tá? E algumas empresas conseguiram fazer a anestesia sem agulha. Eu não acredito. Uma coisa muito legal. Anestesia sem agulha? Anestesia sem agulha, tá? Como é que funciona isso, tá? Literalmente você tem, tá? São cápsulas como se fosse um tubete de anestésico. Sim, eu vou abrir para você, aí a gente tá? mostra a pontinha. Aí, aqui, ó, você pode ver que não tem agulha nenhuma, ó, tô passando o dedo, ó. Não tem, gente. Não tem agulha, tá? E existe uma campânula de silicone que a gente tira e encaixa sobre essa capa e se torna um apoio, tá? E aí eu tenho um aparelho que vai injetar sob pressão, através de um sistema de mola, esse tipo de coisa, o anestésico dentro da pele ou da gengiva ou da mucosa. Tá? Sério? Como é que funciona isso aqui? Vamos colocar o videozinho na tela para vocês verem na íntegra com imagens. Olha isso. Muito legal. Tá aí o aparelho que você trouxe, que a gente vai mostrar ele ao vivo. Vai explicando pra gente. Exato. Você tem um pistão, vamos dizer assim, que tem é como se fosse uma pistola e um instrumento para você armar isso. Porque dentro tem uma mola. E dentro dessa mola você tem um eixo. E esse eixo, de um lado, você vai ser empurrado por essa mola, só que numa altíssima velocidade. E aí, o que acontece? Ele, por ter um furo extremamente pequeno, para você ter ideia, 0,17 milímetros, é muito fino, tá? Esse jato, ele se transforma numa agulha. E aí, ele é injetado com a pressão. Já viu aquele caso de a água tanto bate a pedra até que fura? Entendi. Então você tem aquele jato d'água muito forte que corta a pedra. E assim por diante, o que acontece? Por o jato ser muito fino, ele injeta o anestésico. Não sente. E você praticamente não sente. Lógico que o dentista tem que estar habilitado e treinado a fazer isso. Entendi. Tá? Porque tem o manuseio deste aparelho. De orelho da forma correta. Que a gente tem o aparelho. Aí tá mostrando mais um pouquinho como é que funciona, tá? Enquanto isso a gente vai armar aqui para você o aparelho, gente fazer ao vivo, tá? Pra gente fazer ao vivo, pro pessoal entender como é que funciona. Que interessantíssimo. Agora, tem contraindicação? Tem pacientes que nunca vão poder passar por esse tipo de anestesia? Não existe contraindicação nenhuma. Gengiva. Só aquele paciente que gosta de agulha. Aí o paciente fala assim, não, eu sou mais tradicional, eu prefiro o método antigo, né? Exato. Então você tem aqui o êmbolo, ele tem que fazer uma força um pouco mais intensa. Você tem uma rosca, tá? E essa rosca vai colocar aqui. Eu trouxe um êmbolo onde tem um líquido, só para o pessoal conseguir ver, que tem um líquido azul aqui. Legal. Só para ver que seria o anestésico, tá? Porque o anestésico está transparente aqui, está colocado aqui. E simplesmente eu doso, eu regulo a quantidade de anestésico que eu tenho. Ó, tá vendo que sai um jatinho, ó? Tô vendo. Tá vendo? Aí coloco a campânula sobre a parte, para não vazar o anestésico e não espirrar e não machucar, e simplesmente encosto no tecido do paciente, no caso na mucosa, e eu simplesmente aperto. Quando eu aperto, cuidado, só que pode espirrar um pouquinho, ele sai bem forte, ó. Ele sai literalmente um jato, tá? E aí, quando sai esse jato, é injetado diretamente no tecido do paciente, e o paciente praticamente não sente dor. Essa tecnologia é da onde? Na verdade, sim, esse aparelho, ele vem da Coreia. O início desse aparelho foi colocado para colocar a aplicação de diabetes, nos pacientes diabéticos de insulina. Entendi. Começou com isso. Porque daqui a pouco eles também não vão precisar mais da agulha. Exatamente. Então, porque você faz uma injeção diretamente. Aí, alguns profissionais, o Dr. Cassol, tem aplicado Botox com esse aparelho. Dá para aplicar outras coisas também. Dá para aplicar outros produtos também em outras áreas, a questão de adaptação. E, claro, da área profissional, da especialidade. Claro, com certeza. Amei. Vamos só colocar uma perguntinha do público. Vocês viram que legal quando... Acho o máximo isso. Gente, é fantástico. É fantástico conhecer tudo isso que vocês trazem. Que coisa boa. Kézia, um beijo, obrigada. Essa anestesia pode ser realizada em crianças? Como é que é, então, o protocolo para as crianças? Fantástica, boa tarde. Por pergunta excelente, tá? A primeira atuação que eu coloquei nesse paciente foi o paciente de pediatria. Muito legal. Sabe o que o meu paciente falou? Mamãe,
o tio me deu um tiro no dente para tirar meu dente, para extrair dente. Então, a pediatria ama. Tá? Sério, achou o máximo? Extremamente indicado. Tipo super-herói, aquelas coisas. Exatamente, a criança não gosta da agulha. Não, ela a agulha assusta. Morre de medo, né? Assusta. Então, pediatria é extremamente indicado esse aparelho, ok? Eu vou falar uma coisa. Primeiro, parabéns. Obrigado, cara. E a diretora adorou você e eu também, agora que a gente está se conhecendo pessoalmente. Algumas coincidências a gente não sabia, mas você trabalha aí com o Dr. Domingos, com a doutora Érica. E a gente não se conhecia. Então. E foi uma coincidência de verdade. Eu fiquei super feliz de saber disso. Eu agradeço pelo convite. Parabéns por todas as técnicas, pela explicação. Eu acho fantástico o público saber que isso hoje é possível, né? E é claro que você explicou muito bem que a gente tem que ter um profissional habilitado. Claro, isso é importantíssimo. Quando isso é dito e a gente, poxa, graças a Deus a gente tem um alcance muito grande, eu acho que isso também faz com que os profissionais queiram se reciclar, queiram aprender mais, desenvolver, né, novas técnicas. Então, 100%. Obrigado. Parabéns, viu, Fernando? Imagina, olha, Carol, mas você volta pra gente falar de implantes. Com certeza. Porque se agora a anestesia, hoje, mas... se a anestesia não dá, o implante vai ficar muito melhor. Não é verdade? Então, olha, para quem quiser saber mais, eu vou passar um site para vocês, que é esse, como é que é? É www.carecenterbrasil, care de cuidado em inglês, né? centerbrasil.com.br. Care Center Brasil, tudo junto.com.br. Doutor Fernando Tai, que é cirurgião dentista, hoje deu uma aula de novidades. Graças a Deus. Parabéns, Carol, querido. Tudo de bom pra você? Viu?